Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Estou voltando aqui de novo e eu comecei o dia hoje fazendo uma transmissão com o nosso irmão César. Tivemos um momento de louvor, de adoração e me lembrou o Salmo 113, que diz assim: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. De manhã até a noite, o nome de Deus seja louvado hoje e sempre. Seja muito bem-vindo. Eu estou usando esses meios de tecnologia aqui para gerar uma conexão maior entre as pessoas, entre os amigos, entre os irmãos. Nós estamos tão distantes, tão longe fisicamente, presencialmente, e a gente sente saudade. E o objetivo é nos conectar uns com os outros e nos conectarmos com Deus, né? Gerar conexões, aproximações, vínculos, conversarmos com irmãos, orarmos uns pelos outros, e nós temos esse privilégio, que é a tecnologia. Então, seja bem-vindo, você que está chegando aí no meu perfil, estou transmitindo no meu perfil, é um prazer ter você aqui. E hoje eu tenho a alegria, né? A alegria e o privilégio de ter um amigo querido, um irmão nosso, que nós vamos conversar durante algum tempo aqui, falar das coisas de Deus, contar o que Deus tem feito, o que Deus tem falado, compartilhar do agir de Deus na nossa vida e levar fé, esperança, alegria, ânimo para o seu coração, orar também pelas pessoas. No final, nós vamos orar uns pelos outros, interceder, aproveitar esse tempo aí para nos edificarmos mutuamente. Então, é um prazer, uma alegria receber aqui nessa noite o pastor Sérgio Nunes de Assis, mais conhecido como Xixa. Ele é pastor da comunidade cristã Betesda, aqui em Botucatu, um amigo, um companheiro nosso da jornada, e é um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu vou chamá-lo aqui. Muito bom, muito bem. Boa noite, pastor Sérgio, tudo bem com você? Boa noite, pastor Gelson. Graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo bom. E tudo em paz aí, a família, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Isolados, mas tudo em paz. Mais conectados, né? Pela internet a gente está conectado um com o outro. É a nossa Legal. opção hoje, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade. Quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Sérgio, eu queria começar essa conversa com você perguntando da sua experiência com Deus, quando que você conheceu Jesus, como foi esse processo. Eu gosto muito de ouvir o testemunho das pessoas, e especialmente testemunhos de conversão, de como as pessoas conheceram o amor de Jesus. Como foi isso, meu irmão? Gelson, eu me converti aos 18 anos, né? Eu não professava nenhuma religião na prática, né? Tinha uma religião nominal, e aos 18 anos eu me converti pela seguinte razão. Meu pai era alcoólatra e nós sofremos muito por causa desta doença, né? Que hoje a gente sabe que o alcoolismo é uma doença. E desde cedo eu via as coisas terríveis que a gente passava dentro de casa. E com o tempo eu fui morar na casa, aluguei, né? A casa de um casal, e esse casal, o marido era pastor, e é até hoje, e a esposa tinha tido uma experiência muito forte com Deus. Nós ficamos muitos anos morando ali, e a princípio eu não tive nenhuma experiência, mas conforme o tempo foi passando, e a gente experimentando aqueles momentos difíceis com meu pai, esse casal começou a ministrar para nós sobre Jesus. Eles eram de uma igreja pentecostal, e são até hoje pentecostais, e
num momento de crise muito, muito grande dentro de casa, em que a gente estava sofrendo demais, eles falaram de Jesus e Jesus entrou. Eu fui, vamos dizer, em casa, praticamente eu fui o primeiro a ter essa experiência com Cristo, né? A princípio, eu comecei a ir para a igreja, e esse pastor, ele tinha uma igreja lá em São Paulo, porque eu me converti. Na verdade, eu nasci em Minas Gerais, sou de Passos, Minas Gerais, mas com 1 ano de idade eu fui para São Paulo e morei lá 30 anos. E quando Jesus entrou na minha vida, foi uma experiência muito forte, porque nasceu dentro de mim uma fome, uma sede por Cristo, pela palavra, e eu comecei a buscar, assim, intensamente a presença de Deus, uma experiência com Deus, claro, até mesmo porque eu me converti numa igreja pentecostal, né? E a igreja pentecostal, ela busca uma experiência né, mais forte com Deus, vamos dizer assim. E eu comecei a buscar naquela época que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E tive experiências com Deus, assim, maravilhosas. Mas eu digo para você que a minha formação mesmo, depois que eu experimentei, assim, a vida com Jesus, foi uma sede tão grande que eu fui buscar nos livros como conhecer Jesus mais profundamente. E dos meus 18 anos, para você ter ideia, antes dos 18 anos, eu tinha paura por leitura. Eu não gostava de ler, né? A leitura para mim era um sacrifício, e o Espírito Santo colocou um desejo tão grande no meu coração de conhecer a Deus, que eu comprava livros, né? E eu comecei em São Paulo a frequentar aqueles sebos, e eu procurava livros, eu queria saber, eu queria conhecer, e os livros foram para mim, assim, a porta para o meu coração queimar por Jesus, né? Eu comecei lendo Tozer, né? Martin Lloyd Amém, Jones. amém. Deixa as leituras para depois. Calma aí, calma aí. Ótimo, já imaginava. Viu? Então, foi uma conversão. Foi um processo, assim, a conversão, ou se deu em um dia, um momento? Como você acha? Um período que você foi descobrindo, ou teve um dia, uma hora que você se rendeu a Jesus? Como foi? Olha, na verdade, o processo começou mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, porque eu me converti aos 18. Aos 14 anos, eu comecei a ter uma certa simpatia pela igreja, sem entender direito, claro, sem compreender. Fui em alguns cultos de igrejas pentecostais, mas não permaneci. Só ficou plantada uma semente ali no meu coração, né? E com o tempo, conforme a crise foi se intensificando dentro de casa, creio, claro, que Jesus usou essas crises para que eu me aproximasse de Deus. E aí comecei, é claro, a questionar, né? Será que Deus pode mudar a minha vida? Será que Deus pode mudar essa situação na minha casa, na minha família? E quando chegou nos 18 anos, a crise estava muito brava e Jesus entrou. Jesus entrou e eu tive dentro de casa, na minha casa eu fui o que mais teve uma experiência intensa com Jesus, né? Foi logo de cara. Eu tive assim, eu entrei com todas as forças que eu tinha na minha experiência com Deus. E isso, com o tempo, eu levei minha família para Jesus, né? Minha mãe foi, meus irmãos foram para Jesus. Só uma irmã que resistiu um pouco mais, mas todos eles acabaram compreendendo. Meu pai já foi mais difícil, né? Mas aí depois acho que você vai querer falar sobre isso, mas o único contato que meu pai teve assim com a igreja foi na minha ordenação a pastor.
ao ministério. Entendi. E eu me identifiquei aí porque também o meu pai foi alcoólatra, né? Muito tempo, e meu irmão foi o primeiro convertido, e ele também foi levando a família toda até Jesus, né? A Jesus. E até o meu pai também já faleceu, mas faleceu em Cristo, né? Entregou a vida para Jesus também, teve uma mudança. Então, a obra que Jesus faz é um negócio extraordinário, né? E de restauração, de cura, numa família. E eu penso que, assim como aconteceu com você, com meu irmão, quando uma pessoa se converte, a intenção de Deus é abençoar a família inteira, né? Salvar a família inteira, como fez através de você. Aí, voltando àquilo que você falou, eu penso que assim, uma característica de um novo convertido, de alguém regenerado, é fome e sede de Deus, da palavra. Então, isso aí aconteceu muito intensamente na sua vida, é o que você falou, essa sede de conhecer, que parece que hoje está em falta, né? Você não entende assim? Olha, Gelson, isso é uma das coisas que eu converso muito com os amigos. Eu me converti já praticamente há quase 40 anos, né? Não chega a 40 anos. Mas eu me lembro que as conversões na minha época eram conversões assim intensas, né? As pessoas, elas vinham para Jesus e nascia uma sede no coração, uma fome tão grande no coração das pessoas, né? Que elas entravam de cabeça, né? Não era aquele cristianismo, não era esse cristianismo nominal. As pessoas, muitas, elas vão para a igreja, mas elas vão para a igreja e às vezes não vão para Jesus, né? Elas se tornam simpatizantes da igreja, né, do local, elas se tornam simpatizantes de um pastor, de repente, mais carismático, mas falta essa experiência mais profunda, essa busca, né? Porque eu vejo que as pessoas não buscam hoje como as pessoas buscavam quando eu me converti. Verdade, Parece que as verdade. coisas mudaram, né? Parece que as pessoas não têm mais aquele desejo de crescer. Não, eu quero conhecer, né? E elas entram para uma experiência religiosa e permanecem apáticas diante de um relacionamento com Cristo, né? Não entram E no eram relacionamento conversões íntimo. assim radicais, né? A gente ficava até radical demais, né? Deixava um monte de. Depois você vai amadurecendo, mas era até um radicalismo, mas era a intensidade da realidade de Jesus na nossa vida, do amor, do coração, pegando fogo, né? Pegando fogo por Deus, pela palavra, por testemunhar, falar para os outros que Jesus estava vivo. É um negócio extraordinário, é extraordinário. A experiência de conversão é um negócio, é um milagre. O novo nascimento é um milagre, né? É um milagre do Espírito Santo. E é um milagre que nos impulsiona de uma certa forma inexplicável. Eu me lembro que eu, assim, toda vigília que eu pudesse estar, eu estava. Eu passava noites em vigília. Muitas e muitas. Cultos, para mim, não era só domingo, não. Eu queria... A igreja ela tinha culto de terça, quinta, sábado e domingo. Eu estava em todos os cultos. Eu frequentava toda vigília que eu pudesse. E, além do que, São Paulo, plena São Paulo, eu me converti e eu frequentei uma igreja na Bela Vista, no bairro do Bexiga. E a gente saía da igreja e ia numa praça que a maioria dos paulistanos conhece, que é a praça chamada Pérola Baiton. Ali na Brigadeiro Luiz Antônio, levava os folhetinhos e saía evangelizando, e queria pregar Jesus e falar de Jesus, mas era uma coisa assim
que não fazia por um dever religioso, era uma chama dentro do coração que você queria mostrar para aquelas pessoas o que Jesus tinha feito na sua vida. Verdade, verdade. Verdade. Então, eu sinto que isso... Deixa eu aproveitar aqui a conversa. E foi já nesse período que você sentiu que você tinha uma vocação, chamado para o ministério pastoral, ou foi depois, com o tempo? Como que você discerniu o chamado de Deus na sua vida? Olha, isso não demorou muito, não. Logo que eu me converti, eu já passei a me destacar, vamos dizer assim, né, no meio onde eu me converti, porque eu queria orar com as pessoas, eu queria ler a Bíblia com as pessoas, e por causa disso, eu quis fazer um seminário. Logo eu me converti aos 18, aos 21, eu fui para o seminário. Né? Fiz o seminário quadrangular. Nós tínhamos professores assim piedosíssimos nestes anos que eu participei do seminário da Igreja Quadrangular, lá na Barra Funda, na igreja sede. E naquele seminário eu não fui com a intenção, e no meu coração não tinha assim, olha, eu vou ser pastor. Não, eu queria ir para o seminário para estudar e para conhecer mais. Sem ter, claro, a noção exata do que aquilo significava. Com o tempo, alguns professores no seminário identificaram em mim que eu tinha uma vocação. Eles começavam a falar para mim, você tem chamado para o ministério. Né? E aquilo, a princípio, eu falei, não. E Gelson, eu era tímido. Eu era fechado. Eu não era assim, eu não tinha toda essa liberdade de falar, de contatar com as pessoas, né? E no seminário, algo veio para fora. E os professores começaram a ver isso e começaram a falar para mim, você tem um chamado. E eu me lembro um dia, lá na igreja, que eu frequentava, e que até hoje tenho relações de amizade, que um rapaz estava, depois de um culto, ele me chamou e falou assim, olha, eu senti no meu coração que você tem um chamado. E que você vai exercer o seu ministério numa cidade. E eu tive uma impressão de que esta cidade ela tem um pôr do sol lindo. No dia, como diz, né, Maria guardou aquelas coisas do coração. Eu guardei aquilo no coração, mas não tinha ainda maturidade para entender completamente aquilo. E passaram-se os anos, eu tinha 20 e poucos anos, né? E com o tempo eu comecei lá na igreja a ministrar para os novos convertidos. Olha, logo cedo. Eu cheguei a ministrar para 120 candidatos ao batismo nas águas. Que maravilha! Eu preparava esses grupos. Destes grupos, alguns se tornaram meus discípulos. E tem alguns que até hoje, quando eu volto na Lapa, eles brincando, meu mestre, meu guru. Então, a gente plantou. Né? E o que aconteceu? Depois de anos, um dia eu estava aqui em Botucatu, eu estava lá naquela igreja de Santo Antônio, lá em Rubião, que a gente vai levar, às vezes, as pessoas para lá, conhecer, lá, ver, né? E olhando daquela marquise ali, né? Olhando para o hospital, de repente eu vi o pôr do sol. E me veio na mente aquela palavra que eu tinha recebido daquele moço. E eu me lembrei. Você lembrou daquilo?
daquela experiência, eu lembrei daquilo. Porque tinha apagado da minha mente. Eu tinha esquecido aquilo, né? Então, eu vejo assim que foi uma confirmação sobrenatural do Espírito para essa vocação. Que maravilha, Sérgio. Hoje de manhã fiz de manhã com o irmão da igreja que canta louvores e cantou vários louvores, e eu fiquei assim muito interessado nisso. Quando no período que você foi para a igreja, você se converteu, teve algum cântico, algum hino que marcou você? Precisa lembrar, né? Muito tempo. Tantos cânticos, tantos. Eu ouvia muitos vencedores, né? E eu me lembro de um cântico, eu não sei se você vai lembrar, e na verdade esse cântico, o compositor foi meu pastor. Eu não sei se você lembra daquele cântico que diz, como a abelha necessita Sim, sim. de uma flor, eu não sobreviveria. Longe Você de lembra desse ti. cântico? Lembro, maravilhoso esse cântico, maravilhoso. Lá na minha igreja na Bahia cantava esse louvor aí. Olha, foi longe, hein? Maravilhoso. Foi longe, preciso lembrar aí. Eu pergunto porque aí já desperta nos irmãos, porque é uma canção linda. Os irmãos já buscam lá, já pesquisa na internet, precisa lembrar o, o título, né? Mas só com esse refrão a pessoa acha. Eu lembro, Acha sim, fácil. muito bonito. Muito E, bonito. e uma coisa que me tocou demais também na época foram os hinos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Esse daí me marcou demais. Grandioso Quantas és vezes eu tu, não chorei cantando esse hino? grandioso és tu, maravilhoso, Grandioso, maravilhoso, grandioso és grandioso. tu. Agora, os vencedores me marcaram demais, né? Sérgio Pimenta, Jorge Hender, como é que Vários, né? chama? Nelson Vários Bombilton. desses. Nelson Bomilca, tá tudo aí, Nelson Bombilton. Quão graças a Deus. amáveis são os Os teus teus tabernáculos. tabernáculos. Esse aí eu coloco na rádio lá no programa que eu faço quase toda quarta-feira. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, Salmo 84. E a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Lindo, Deus lindo. meu. Muito bom, Sérgio. E aí você começou a ler a Bíblia, devorar a palavra de Deus, e você falou de livros. Nesse período, qual livro marcou você? Qual livro que entrou no seu coração, que até a gente indicaria aí para os nossos irmãos que estão assistindo aqui, acompanhando a nossa conversa? Qual livro foi nesse período aí inicial da sua fé que te marcou? Você lembra de algum? Olha, o autor que me marcou, porque eu tenho praticamente todos os livros dele, porque ele era um homem intenso e extremamente piedoso, que foi o Tozer. Então, todos os livros do Tozer me marcaram demais, porque ler Tozer é fazer o coração pegar fogo. Os Aquele irmãos, para homem... pesquisarem, A.W. Tozer. Os irmãos vão achar aí vários livros dele. Eu tenho vários livros dele. A.W. Tozer. Eu E chamava ele do profeta do século XX, né? Exatamente. E um autodidata, ele não tinha seminário. Pois é, pois é. Ele Acho não que o tinha reverendo formação Coine, que acadêmica. frequentou a igreja dele lá no Canadá, me parece, né? O Coine já acho que frequentou a igreja que ele foi pastor lá. Mas os livros dele são sensacionais, né? Tem o A Procura de Deus, é um dos primeiros lá, sensacional. E escreveu aquele livro, Esse Cristão Incrível. E um dos textos dele mais assim lidos é aquele que fala da velha e da nova cruz. Não sei se você lembra desse, tem a velha e a nova cruz. Muito bom. Homem e a Sensacional. habitação de Deus. Né? E outro que foi influenciado
pelo Tozer e que eu li depois, quem puder ler, olha, vale a pena, é o Leonard Ravenhill. Por que Porque tarda o pleno tarda o avivamento? pleno avivamento. Eu li esse também, eu li esse também. O livretinho Pesado, hein? fininho. Pesado, hein? Pesado no desafio que ele faz para a vida do cristão. Muito pesado. Eu lembro, eu li também esse livro aí, essas porquetadas do pleno avivamento. E você faz quanto tempo que você veio para Botucatu, que você está morando aqui? Eu vim para Botucatu em 95. 25 anos? 25 anos. 25, já está fazendo bodas de prata. Bodas, 25 é bodas de prata? Acho que é, né? Bodas de E no prata. mesmo ano eu fui ordenado ao ministério. Ah, que legal, Quer dizer que que no final legal, desse ano eu faço 25 anos de ordenação. que legal, que legal. Dando um pulo para hoje, para os nossos tempos aí, a gente falou da leitura da Bíblia, da oração. Qual o valor disso para a vida de uma pessoa? Ler a Bíblia, orar, o que que isso faz do ponto de vista emocional, espiritual, familiar? Porque é uma prática que, como a gente comentou, parece que a nova geração dos crentes não tem essa firmeza, essa estabilidade. Como você exporia isso aí, o valor dessa vida devocional? Oração, leitura bíblica, como que isso conta para a vida de alguém? Qual que é a importância disso daí? Eu penso que essas práticas devocionais, elas são imprescindíveis para a formação. Um crente sem as práticas dessas, vamos dizer assim, disciplinas espirituais, né? Lembrando do mentor, um dos meus mentores, Richard Foster, né? A celebração das disciplinas. Sem essas práticas, na verdade, não existe cristianismo. Na verdade, é apenas uma religião sem vida. Só que o que eu penso é o seguinte: tem muita gente praticando tudo isso de forma mecânica. Não tem a intensidade, não tem aquele anseio, não tem aquela fome de crescimento, não é? De conhecer Deus, não apenas ter a Bíblia como uma fonte de informação, não ter a oração apenas como uma fonte de recebimento de bênçãos, mas ter a Bíblia, a oração como uma fonte de relacionamento com Deus. Porque a igreja, de uma forma geral, né, ela deixou de lado a questão do relacionamento com Deus para busca de benefícios pessoais, de bênçãos. Então, a Bíblia e a oração não são mais uma fonte de devoção pessoal e de relacionamento com Deus, mas apenas meios para se alcançar coisas. Aproveitando isso daí, como você explicaria para as pessoas, como você exporia a ideia de que a relação com Deus não é apenas apresentar pedidos, necessidades, mas é uma relação de diálogo. Como as pessoas podem aprender a ouvir a voz de Deus? A falar, mas ouvir a voz de Deus. Como? Se você quer que eu fale isso do ponto de vista pentecostal, Do ponto de vista da palavra, vai lá. do ponto de vista da palavra, claro, sem dúvida. E, na verdade, assim, ouvir a voz de Deus é uma questão de cultivo, né? De se cultivar. Não é uma coisa que acontece
da noite para o dia, não é uma coisa que acontece também toda hora, né? Mas é algo que cresce, que a gente aprende no dia a dia a perceber, a ter essa percepção. E isso é cultivado através da intencionalidade, né? De um desejo intencional de ouvir a voz de Deus pela palavra, porque a Bíblia é um livro de oração, né? Eu me lembro que eu aprendi com o Otmani, que foi um dos homens que eu li. Eu tenho restrições com ele, claro, né? Mas é um autor excepcional. Orar lendo a palavra. Ele tinha um livretinho chamado Orar lendo a palavra. Isso é algo que a gente deixou de lado. Por exemplo, existe uma tradição que a Igreja Católica não perdeu e que nós perdemos, chamado Lectio Divina. A Lectio Divina é uma prática que precisa ser resgatada na vida da igreja. É aquele tempo em que você vai até a palavra e que a palavra se torna viva diante da gente. Que você faz o que a tradição católica ensinou, né, que é uma tradição cristã, é a leitura orante da palavra. São coisas, assim, tão maravilhosas que nós perdemos porque nós achamos que isso é muito mecânico. E isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Ouvir a voz de Deus pela palavra, sem tentar interpretar. Nesse tempo agora de isolamento e pandemia, as pessoas estão tendo mais tempo, né? Normalmente, as pessoas alegavam, falta tempo, porque para você cultivar um relacionamento não dá para ser apressadamente, automaticamente, conforme você falou, precisa de um tempo, cultivar o coração, a alma, desacelerar. E você, me parece que você, pelo que a gente conhece, você é uma pessoa mais bem contemplativa, né? Você conseguiu ter uma vida mais contemplativa, ter um tempo de oração. O que você aconselha as pessoas sobre isso especificamente? O que eu aconselho, a minha experiência nessa área é o seguinte: eu acredito que orar, né, entrar na prática de uma vida devocional leva tempo. Leva tempo, leva disciplina, perseverança, porque nem sempre é um prazer orar. A maioria do tempo é uma batalha, é uma luta. Mas essa batalha e essa luta, conforme você pratica, né, aquilo vai se tornando um prazer. Eu até me lembro agora de um livro do Packer, chamado Dever ao prazer. Dever ao prazer, né? A oração do dever ao prazer. Dever Porque ao prazer. no início é como se exercitar. O que acontece? Você começa a praticar os primeiros dias, começa a doer tudo. Né? A musculatura sente, né? A perna dói, né? Você vai dormir à noite, você sente que você tem corpo, né? Então, a prática devocional, ela é mais ou menos assim, você vai sentir uma grande dificuldade no início. Mas conforme você vai caminhando e andando com Deus, e você vai compreendendo que orar não é só uma experiência emocional, né? Porque a grande verdade é que, principalmente nós pentecostais, temos uma grande dependência do emocional. Né? E o emocional faz parte?
Claro que faz, né? Perceber a presença de Deus é algo imprescindível, mas não é sempre que isso acontece. A oração é uma questão de persistência, de perseverança, né? De insistir com Deus, de bater na porta, não só no sentido de buscar coisas dele, mas de buscá-lo. Buscar mais o doador dos dons do que os dons. Verdade, verdade. Do dever ao prazer, né? Da perseverança, disciplina, e isso, aos poucos, essa metáfora aí do exercício físico é bem apropriada, né? Depois que você fica acostumado, seu corpo acostuma, é a mesma coisa a vida de oração, a vida da leitura da Bíblia, isso daí edifica a alma. Sérgio, quando que você já teve, eu vou falar só o positivo, quando que você experimentou mais fortemente a presença de Deus, a graça de Deus? Porque a nossa vida, às vezes, Deus se revela mais intensamente em determinados períodos. Às vezes, ele se retrai para a gente passar pelas provas, pelas coisas todas. Você já teve períodos que você experimentou mais intensamente a presença, o poder de Deus? Como foi isso? Porque às vezes tem pessoas nos assistindo aqui, ouvindo, e a gente fala de certas coisas e para as pessoas é uma coisa insípida, né? E quando a gente testemunha e fala, olha, isso aqui foi real, desperta nas pessoas o desejo, eu quero experimentar isso também. Você poderia compartilhar, eu sei que você tem várias experiências, mas uma experiência, ou um momento, ou algo que Deus fez em você, através de você, que você poderia compartilhar, qualquer coisa assim, para motivar as pessoas, especialmente nessa área da oração, da busca, para as pessoas verem que de fato Deus opera nesse sentido. Eu não tinha combinado nada disso com você, né? Não combinado nada. Até espontânea, então tem que, às vezes, ver uma pergunta, a pessoa tem que dar uma pensada, né? Totalmente. Não foi nada combinado mesmo. Eu vejo assim, que na minha experiência, eu tive muitas fases, né? Eu gosto muito de citar, você falou só de questão positiva, né? Mas às vezes a experiência positiva vem de uma experiência negativa. Exatamente, às vezes é no meio do sofrimento, da prova, que Deus se manifesta. Se manifesta. Então, eu me lembro muito daquela famosa frase daquele santo católico, né? A noite escura da alma. A noite escura da alma, Tozer dizia o seguinte: ninguém pode dizer que foi tratado por Deus sem ser ferido por ele, sem antes ter sido ferido. Então, eu penso que a minha maior experiência com Deus foi no tempo em que meu coração foi ferido, né? Foi no tempo em que eu queria encontrar sentido para minha vida, para minha vida. E eu me lembro de uma experiência até hoje inesquecível. Eu era ainda muito novo, muito novo, na fé ainda. Eu estava em casa, deitado na cama, e eu tinha tido uma discussão violenta com meu pai. E era um daqueles dias que ele chegava em casa embriagado. E eu estava deitando na cama chorando diante de Deus e falar: Deus, eu queria ter um pai que pudesse jogar futebol comigo, que pudesse sair comigo normalmente, como muitos pais saem com seus filhos, ter uma conversa normal, porque praticamente eu não conseguia ter uma conversa normal com o meu pai, né?
E naquele dia, na cama, chorando, Deus falou no meu coração: eu sou seu pai. E aquilo trouxe um alívio no meu coração. Aquela angústia foi embora, né? Não que aquilo substituiu a ausência do meu pai, né, no sentido, né, humano, porque sempre fica, e sempre vai ficar essa lacuna, né? Mas aquilo me mudou a minha forma de enxergar aquela situação. Jesus, né, ele preencheu aquele momento no meu coração. E eu me lembro daquilo que eu tenho conversado muito, né? Eu sou o filho amado do Pai. Amém, amém. Muito lindo, muito lindo. Maravilha. Sérgio Xixa, muito bonito. O que Deus tem falado no seu coração nesses dias aí de pandemia? O que você tem ministrado à sua igreja? O que você poderia compartilhar aí brevemente com a gente? O que você tem sentido para a igreja, para o mundo, esse tempo inédito na nossa vida, né, de tantas coisas acontecendo? O que Deus tem ministrado ao seu coração que você poderia compartilhar com a gente aqui? Olha, Gelson, o que eu tenho procurado ministrar para a igreja, né, para a comunidade, e que eu acho que esse é um tempo em que a gente tem que tomar muito cuidado para não desanimar. E eu tenho falado muito sobre como lidar com o sofrimento nesse momento. O sofrimento bateu a porta de todos, né? Nós fomos nivelados. Ninguém está imune ao sofrimento, como também ninguém está imune ao vírus que chegou no mundo, né? Pelo menos por enquanto, não. Então, o que eu tenho dito para a igreja é o seguinte: nós precisamos rever agora o que será da igreja. O que vai acontecer? Como que vai ser o nosso futuro como igreja? Alguns estão dizendo que vai haver uma grande mudança na igreja, outros estão dizendo que a igreja vai ter um grande crescimento na igreja. Até acredito que isso possa acontecer, mas eu temo que depois que passar tudo isso, acho que eu já até falei isso para você, eu temo que, por causa do coração do ser humano, as coisas voltem, quando as coisas voltarem ao normal, a igreja volte a ser o que ela era. Eu espero que eu esteja errado. Porque tudo isso que nós estamos passando deveria ser uma razão para a gente repensar nosso papel como igreja, o nosso papel na sociedade, que respostas nós podemos trazer para a sociedade depois que tudo isso passar e durante também, né, o que nós estamos enfrentando, o que a igreja vai fazer, o que a igreja vai expressar, como que a igreja vai se comportar, né, diante disso que é realmente uma coisa inusitada, pelo menos para a nossa geração, né? Tivemos outros momentos da humanidade em que a humanidade passou por coisas semelhantes, mas é muito diferente dos dias de hoje, né? Muito diferente, é outro contexto. É outro contexto. Verdade. Então, o pessoal costuma... eu penso que a igreja tem que ter esperança. Eu penso que a igreja tem que entender esse momento
como um momento de perceber a voz de Deus. Como disse C.S. Lewis, né? Deus fala, toca a trombeta quando o sofrimento chega, o sofrimento é a trombeta de Deus. É a voz de Deus. Então, o que Deus está falando? Como disseram lá no 11 de setembro, né, quando o avião caiu lá nos Estados Unidos, nas torres, no Pentágono, perguntaram, né, o que Deus está querendo falar? O que Deus está dizendo? Eu penso que nós precisamos discernir isso. Entender, não sei se vamos entender completamente, mas que saiamos dessa situação melhores. Amém, amém. Deixa eu só fazer mais uma pergunta sobre isso, rapidamente. A igreja teve que agora transmitir os seus cultos, e as redes sociais, a internet tem sido o meio, mas muita gente tem medo disso gerar esfriamento, isolamento e separação. Você é mais otimista ou pessimista no uso das redes, dos relacionamentos para aproximar as pessoas ou para separar as pessoas? Ele é um aliado ou é um inimigo? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Né? Pode ser as duas coisas. Na minha experiência aqui da comunidade, tem sido uma experiência boa. Não que isso seria algo para ficar, né? Claro, nós não vamos, mas eu penso que seja um caminho sem volta, no sentido de que, quando as coisas voltarem ao normal, a tecnologia ela vai entrar de uma vez por todas na vida da igreja, e eu acho que é necessário. Para você ter ideia, eu tenho alcançado pessoas com a palavra de Deus que eu nunca imaginei. Né? Através da internet, né? Através da tecnologia, através da internet. Né? Mas eu também estou vendo, Gelson, que a igreja está sentindo a ausência, né, do corpo, do abraço, do aperto de mão, de olhar no olho, né, olhar nos olhos uns dos outros, né, de sentir a dor do outro de perto. As pessoas estão com sede de voltar. Verdade, verdade. Então, nesse sentido... Muitos estão descobrindo que não sentiam tanta falta, né? Agora estão descobrindo a falta. Muitos estão valorizando hoje a igreja presencial, né? O estar junto, o viver a vida do corpo. E eu penso que isso precisa extrapolar as quatro paredes do templo. A partir de agora, a igreja precisa repensar que, primeiro, a igreja não é templo, né? Isso é meio que óbvio, mas não tão óbvio, às vezes, para as pessoas. A igreja somos nós. E nós precisamos entender que a igreja não é um clube social onde a gente vai no domingo, a gente se abraça, a gente tem aquele momento de conversa, de troca de experiências, mas ela vai além disso. Verdade. A igreja é um lugar de se produzir amizades profundas. Relacionamentos duradouros, né? Exatamente. Saudável. E eu tenho grande esperança que a igreja entenda isso. Amém, amém. Muito bom. E ela volte com um desejo ardente de que essas amizades sejam cultivadas de forma mais profunda. Sérgio, nosso tempo aqui eu não quero estender muito. Eu quero já indo aqui para as perguntas finais. Você tem um texto bíblico que marcou sua vida, que assim você gostaria de falar assim, esse versículo, esse texto, algum texto? Gelson, eu gosto demais esse texto, ele não sai da minha mente, do meu coração,
desde o primeiro momento em que, na verdade, eu entendi esse texto, né? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Você sabe citar de cor. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Claro, frisando aqui essa parte, né, que diz: também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito supremo de Deus na nossa vida, né? O propósito supremo de Deus. Para mim, isso é a minha grande busca e aquilo que eu tenho conversado com a igreja, e até me lembro de um outro texto de Paulo que ele diz assim: até que Cristo seja formado em vós. Amém. Amém. Esse texto me fascina. Muito bom, muito bom. Tem um personagem bíblico que você se identifica, que você fala assim, eu gosto demais desse personagem da Bíblia? Ou não? Tenho muitos que... Mas eu acho que o que mais me fascina e me chama atenção, e muitas vezes eu paro para ler as experiências dele, né, que é Davi. Davi. Um homem Davi, segundo o coração de Deus. O amado. Mavioso salmista de Israel. Maravilha. Sérgio, para esse tempo de pandemia, você indicaria um livro para as pessoas lerem, um livro que edifica a alma e fortalece o coração? Vou perguntar outra coisa. Algum filme que você tenha assistido que também faz bem para as pessoas, que você indica um filme ou um livro? Olha, filme, eu indicaria uma série que, para mim, foi a série mais espetacular que eu já assisti. Claro, em todo filme você tem as suas restrições, as suas, né, tem que tomar cuidado, mas eu amei. N com E. Essa série é fantástica. Fantástico. Eu já até citei em algumas pregações minhas essa série aí. Maravilhosa. Assisti agora, há pouco tempo. A minha filha acabou de comprar os livros. Eu leio os livros agora. Tem os livros que é baseado na série. Né? Tem os livros. E tem os livros dela já adulta, assim. Então é uma série que vale muito a pena. Os irmãos aí que querem assistir uma coisa boa, dá para assistir com a família, né? É muito bonita mesmo. São maravilhosas. Maravilhosas. O livro que eu indicaria para leitura, não hoje, mas um livro que eu indicaria de uma forma geral, que deve ser um livro de cabeceira para todo cristão, é A Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. Né? Legal. E para pandemia, eu agora... Não, é para esse um tempo desse que as pessoas estão muito ansiosas, preocupadas, às vezes estão dentro de casa aí, estressadas, até para a família, né? A sua igreja tem um ministério muito bom com casais, família também, isso é muito importante. A gente ouve falar aí que está aumentando os casos de violência doméstica, divórcio, até também para a família, né? Vocês ministram bastante para a família aí também, né? Sim, temos um trabalho bem forte, né? Alguns irmãos têm um chamado para isso, e eu agradeço a Deus assim, porque nós temos recebido casais preciosos na igreja, né? Gente com uma fome, uma sede por Deus, que eu gostaria de ver na vida de muitos crentes, né?
mas um livro específico para esse tempo, olha, eu indicaria, não um livro específico, mas eu indicaria livros do Philip Yancey. Philip Yancey é um homem que sabe lidar com a dor, né? Sofrimento, né? Um sofrimento, que sabe falar sobre isso, né? Aliás, todos os livros dele são... Qualquer livro do Philip Yancey para esse momento... Maravilhosa ele Graça. Tem um livro, se os irmãos não leram ainda, devem ler, né? Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça, Maravilhosa Graça. Tem um livro que ele faz, ele usa muito a experiência de Jó. Eu não estou nem conseguindo me lembrar o nome exato desse livro. A Vera leu agora há pouco tempo, e eu li há muitos anos. Mas ele dá respostas para a questão do sofrimento que nos traz, assim, grande alívio. Philip Yancey. Philip Yancey. Xixa, nós precisamos terminar aqui. Eu queria encerrar orando. Eu queria que, se você quiser dar uma palavra final aí, alguma palavra antes da oração, eu vou orar por você, agradecer por sua vida, e depois eu gostaria que você orasse por mim e por todas as pessoas que estão acompanhando, que vão assistir depois essa live, e orar uns pelos outros aí. Você tem alguma palavra final? Eu quero te agradecer por ter aceitado. Você quer deixar aí alguma mensagem para os nossos amigos aqui que estão ouvindo, que estão assistindo, acompanhando? Hoje deu algum problema aqui na minha tela que eu não estou conseguindo ver os comentários, né? Então você tem que olhar no celular. Mas você tem alguma palavra aí para encerrar, para deixar para o coração dos nossos irmãos e irmãs? Sim. Antes de tudo, eu quero agradecer essa oportunidade, essa primeira experiência que eu tenho, né, com uma live dessa forma. Ao vivo? Hã? Ao vivo, né? Ao vivo, sim, né? Que a gente conversa. É mais fácil do que pregar, né? Mas, enfim, eu queria deixar para vocês, todos que nos assistiram, uma palavra de ânimo, de força, né? Que esse tempo em que nós estamos aí vivendo isolados, na maioria do tempo, que seja um tempo em que Deus esteja mais presente, que a gente tenha uma intensidade e uma intencionalidade mais profunda diante de Deus, não gastando nosso tempo com coisas que não vão trazer edificação para o nosso coração, porque às vezes a gente gasta tempo quando a gente nunca tivemos tanto tempo para usar de uma forma saudável isso que nós estamos obrigatoriamente enfrentando. Então, use de forma saudável esse tempo que Deus está nos dando. Infelizmente, passando por tudo isso, não é? Mas é o que nós temos hoje. Então, busque a Deus, leia mais a Bíblia, tenha tempo de oração, não é? Senta com a família, conversa, ri com a família. Sei que é difícil olhando, e uma coisa que eu tenho, eu acho que isso é uma coisa geral, é um pensamento geral, não fique escutando essas notícias o tempo inteiro que fazem mal para o coração, né? É muita coisa ruim. Não estou dizendo que a gente não tem que ter o pé no chão, precisamos ter o pé no chão, mas vamos aproveitar esse tempo de forma saudável. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Eu vou orar por você, depois eu peço que você ore pelos nossos irmãos que estão acompanhando. Nosso Deus, nosso amém. Pai, obrigado por essa conversa, pelo compartilhar das experiências, das bênçãos, da graça de Deus, pela vida do Sérgio, te agradeço pela vida dele, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer por ele e através dele. Obrigado pelos testemunhos que ele compartilhou,
pela obra do Espírito na sua vida. Que o Senhor continue abençoando o teu servo com saúde, fortalecendo, animando, renovando as forças. Abençoe a sua esposa, a Vera, sua filha, sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério, que continuem sendo frutíferos, fecundos, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre essa comunidade. Muito obrigado por essa conversa, que ela abençoe muitas pessoas, que ela desperte em cada um a fome e sede do Senhor. Que nós possamos, como salmista, orar e dizer: a minha alma suspira pelo Deus vivo. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida do Sérgio, eu o abençoo, agradeço por sua amizade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai querido, eu quero te agradecer por este momento tão precioso em que nós podemos chegar na casa de tanta gente que está nos ouvindo e que tudo isso que nós conversamos aqui, Pai, possa ser um instrumento do Teu Espírito para despertar no coração de cada um desejo ardente de buscar a Tua face, de conhecê-lo, de entender a Tua vontade, os Teus planos para estes dias que nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor possa levar aos nossos irmãos a cura, que o Senhor possa levar a eles a restauração, e que neste tempo, Senhor, de isolamento, o Senhor possa se revelar a cada coração, meu Deus, enchendo a vida de cada um com a Tua presença, com o Teu Espírito, com a Tua glória, Pai Santo. Eu quero te agradecer pela vida do Gelson, meu amigo, e que o Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida da sua esposa, que o Senhor esteja dando a ele direção, orientação, graça, para que ele possa exercer este chamado, esta vocação que o Senhor colocou sobre ele, com excelência e na dependência do Teu Espírito, Pai. Meu Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado do mal, e que pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor esteja agindo de forma sobrenatural sobre nossos corações. No Amém. nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, Sérgio. Brigadão, viu? Deus te abençoe. Um abraço para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um abraço para todos os irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando. Tchau. Tchau, Sérgio. Um abraço para todos. Boa noite, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.